Oi, gente, bem-vindo para mais um vídeo do Assunto é Produção. Meu nome é Jacques Figueiras. O vídeo de hoje é uma entrevista com minha amiga Carol Sampaio. Carol trabalhou 8 anos no Jazz nos Fundos, então ela vai levar a gente do outro lado do balcão, da cortina, para contar para a gente como o músico, o artista pode melhorar sua divulgação, sua produção, do ponto de vista de um contratante. Eu gostei muito da entrevista, acho que vocês vão gostar também. A gente se vê no final do vídeo. Olá! Bom dia! Estamos Bom aqui dia. com Carol Sampaio. Como vai, Carol? Tudo bom? Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, obrigado por me por me ceder um tempinho na sua agenda cheia de empresária e mãe e esposa Prazer é meu. e amiga. Muito obrigado por isso. Carol, eu queria que você contasse primeiro o que você está fazendo agora. Quais são os seus projetos agora? Que eu sei que você pegou um caminho diferente faz um ano, mais ou menos. O que você está fazendo Uhum. agora para as pessoas que não te conhecem? Eu estou trabalhando agora com 3 projetos, basicamente. Tá? Uma coisa que eu estou desenvolvendo é um site especializado em jazz e música instrumental, que é uma coisa que está no forno, mas que deve sair em breve. Show. E a gente quer fazer um portal mesmo de música instrumental, com agenda, com resenhas, com, enfim, todo tipo de material relacionado. Usar esse conhecimento, né, de quase 8 anos de jazz nos fundos e fazer uma coisa especializada nisso, um site especializado nisso. Que legal. E estou trabalhando com web design, porque é uma coisa que acabou aparecendo meio de surpresa, não estava no script, mas acabou acontecendo. Tem muita gente precisando de site, fazendo site, tá? Então estou fazendo site meio que para tudo. Tá bom? E estou fazendo divulgação para músicos, que envolve site, cartão de visita, preparar newsletter, toda a parte de divulgação para músico, porque nesses 8 anos de Jazz nos Fundos eu vi muito o outro lado do balcão, né, o lado de quem recebe material. Então eu Legal. adquiri um certo conhecimento do que funciona e o que não funciona, né, o que vende, o que não vende, o que atrai, o que não atrai, qual a comunicação que dá certo e qual que não dá. Então eu estou trabalhando um pouco em cima disso, de fazer desde o site, mas toda a comunicação, né? Toda a Bacana. parte de divulgação para músicos. Legal. Então, as 3 coisas estão correndo meio no paralelo. E lá na Casa do Núcleo? Eu sei que você estava também envolvido um pouquinho na Casa do Núcleo. Tá continuando isso? Como que Não, tá? não tá mais. A gente trabalha um pouquinho junto, ajudei eles num evento que eles fizeram de aniversário da Casa do Núcleo, do Núcleo Contemporâneo, de 18 anos, que foi lá no auditório. Fiz um pouquinho de produção, fiz o site novo deles, Ah, legal. Porque que eu tinha visto o foi site, né? Que ficou bacana pra isso. caramba ali. Muito Foi um legal. site bem grande, assim, que eles queriam um site que organizasse todo, porque eles têm muito material, né? São 18 anos. Então eles têm muito disco, muito conteúdo. Então eles queriam fazer um site que fosse uma coisa como se fossem fichas, né? Que você pudesse, que não fossem coisas meio soltas, né? Você pudesse navegar por entre todo tipo de conteúdo, vídeo, foto, entrevista, todo tipo de coisa. Então a gente fez um site baseado nisso, assim, ficou bem bacana, tá lá. A cara do Benjamin, né? Um cara que faz muitas Faz tudo. coisas. Muito legal. É verdade. Muito legal. E então, por que que eu te chamei hoje? Como você começou a falar, fez um pequeno teaser. Você trabalhou 8 anos no Jazz nos Fundos, que eu acho que é um case de sucesso assim de um clube de jazz no Brasil. Quase vou dizer que é o único clube de jazz assim no formato que eu gosto assim, como tem na França ou nos Estados Unidos. Tem um Bourbon em São Paulo, mas é muito maior e tem umas coisas menores no resto do Brasil. Mas enfim, e você trabalhou como programadora e acho que você fazia a produção também, então realmente você pode mostrar pra gente o outro lado da cortina, assim, para os Uhum. músicos. E eu te chamei porque eu acho que você pode nos ajudar em duas coisas. A primeira foi o incrível da divulgação do Jazz nos Fundos é que vocês faziam quase toda a divulgação com e-mail. E Quase 100%. É. eu me lembro uma vez até te propôs de fazer assessoria de imprensa e você falou, Jaco, Não, não, vamos, não. e-mail funciona muito A melhor. gente já tinha um e-mail pronto para a imprensa. Quando alguém, Folha de São Paulo, não sei quem escrevia, a gente respondia e falava: não, a nossa divulgação não passa por aí, a gente não fez em nenhum momento divulgação de grande imprensa, porque a graça do Dias nos Fundos era justamente essa, era que era uma coisa muito escondidinha, e no momento que você encontrava, existia uma comunicação direta entre a casa e você. Não passava por nenhum veículo de imprensa. E isso deu muito certo, assim, foi uma coisa que funcionou muito bem desde o começo. A gente tinha uma comunicação muito pontual e com muita personalidade, né? Tinha uma cara e muito constante, né? Toda semana estava lá.
e direta com o público, né? Então a gente fugia realmente da grande imprensa. Então, eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que é o exemplo mesmo de como o artista hoje em dia, o artista e a casa, a cultura em geral, deve funcionar. Você tem que montar a sua turma. É um livro do Seth Godin que eu li sobre as tribos. A ideia é que as pessoas se comuniquem entre tribos. Então, vocês montaram essa tribo e justamente tipo, tudo que não tinha a ver, que era a Folha de São Paulo e tudo, vocês não queriam porque não era da tribo. E era, É, desculpa te interromper, e era até pior, porque quando saía no Guia da Folha, aparecia um monte de gente lá que não tinha nada a ver com a proposta da casa. Então era um pessoal que ia falar pra caramba, que ia encher a cara e vomitar na porta, eu sei lá, entendeu? Ia brigar uma briga. Não tinha nada a ver com a nossa proposta. Quer dizer, quem chegou até ali organicamente estava ali porque tinha a ver com aquilo, né? Tinha a ver com a proposta, com a ideia da casa, com a música que estava rolando, tinha a ver. Então a gente evitava sair mesmo. Esse era um dos motivos também. Ficava super lotado, legal. financeiramente era até interessante, mas quebrava não era, quebrava o clima da casa. Né? Nossa, o Maravilhoso. público ficava, falava, mas o que aconteceu aqui hoje? Ah, saiu no Guia da Folha. Que saco. Legal. Então aí eu acho assim, as grandes lições que vocês conseguiram. Um é a consistência, né? Você mandava, cada segunda-feira, né, que acontecia, que continua Variou, né? acontecendo. Variou. Agora tá toda segunda-feira porque a casa abre todos os dias da semana, né? Tá, Quer dizer, o Jazz B abre todos os dias da semana, então a gente manda de segunda-feira. Quando era só o Jazz nos Fundos, a gente mandava, se não me engano, era de quarta. Porque aí tá. abria a casa de quinta, sexta e sábado. Então a gente mandava, não sei se era terça ou quarta, não sei. Variou no decorrer do. Porque no começo o Jazz nos Fundos abria a cada 15 dias, né? Uhum. Abria sábado quinzenalmente, depois começou a abrir sábado e domingo, depois a gente desistiu do domingo, começou a abrir sexta e sábado. Foi no decorrer desses anos foi mudando muito. Né? Tá. Mas sempre teve newsletter ali. A Isso foi uma consistência, né? Eu acho que isso. isso que é muito importante. Para montar sua tribo, você tem que falar com as pessoas regularmente. Eu me lembro também da consistência do formato. Você fazia um negócio super. Eu falo no passado porque tipo, você está aqui, acho que continua assim. Mas Continua. vou falar do que você fez, né? Então Uhum. eu me lembro que tinha umas artes no cabeçote do e-mail. E depois tinha as informações. E isso era muito legal, assim, E tinha era. sempre uma imagem que eu caçava alguma imagem e sempre achava legal. Acho que a estética é parte fundamental da coisa. Você não vai abrir toda semana um e-mail feio. Você abre Claro. porque é bonito, porque é agradável. A gente recebe milhões de e-mails toda semana na nossa caixa postal. Você abre aquilo que é prazeroso de alguma forma. Então eu fazia questão de que fosse bonito. Claro que isso foi melhorando. No começo, quando eu aprendi a fazer, era horrível. Tem uns que eu olho e falo, meu Deus, como é que eu mandei isso para tanta gente? Era horrível, assim. Mas depois foi melhorando, a gente foi aprendendo e tal. E comecei a encontrar também uns caminhos na internet de imagens incríveis e tal. Então sempre procurava colocar uma imagem bem bonita. E depois vinha um texto de comunicação mesmo, então, tá acontecendo isso no Brasil, tá acontecendo isso em São Paulo, tá acontecendo isso aqui na nossa casa, tá acontecendo isso no eclipse da lua, sei lá, algum tema que fosse relevante, e tentava conectar esse tema com a programação da semana, puxar isso para a programação da semana. E aí vinha a programação da casa. Então, esse era Legal. o formato. Eu me lembro também que os assuntos dos e-mails eram muito bem escolhidos. Tinha aquele lá de faltou água, bebi cerveja, enfim, não sei. Isso a custa de madrugadas, às vezes. A gente ficava, os três, nós éramos três sócios, ficávamos Aham. lá, às vezes, até 2, 3 da manhã, pensando, mas o que a gente vai falar hoje? E pirando, e viajando, até encontrar alguma coisa que a gente falava, esse é o tema. Era muito Legal, divertido, assim, era um trabalho em equipe mesmo, não era só eu, tenho que dar o crédito total claro. ao time, assim, era um trabalho. Eu sozinha, às vezes, ficava lá olhando, tinha tudo pronto, a programação toda pronta e não tinha o conteúdo. Eu ficava lá assim, olhando para o computador, até que juntava todo mundo e falava, vamos lá, vai, vamos pensar junto. E aí saía alguma coisa bacana. Bacana. Então, as grandes. E aí também, vocês começaram do começo, né? Isso é a grande lição também. É, porque assim, eu acho que todo mundo começa do zero, né? Tipo, as pessoas falam, ah, mas você que chegou lá com tão. Sim, mas, tipo, o Steve Jobs começou do zero, a Microsoft começou do zero, a TV Globo começou do zero, e o Jazz nos Fundos começou do zero. Então, mas o negócio é começar um dia É, a é, recolher os e-mails. E aí exato. eu me lembro que numa conversa você tinha me deu uma dica de o momento que começou a deslanchar o cadastramento de e-mail. Você se lembra dessa dica? Como eu disse, nós éramos três sócios, né? Mas o capitão lá é o Max, que é o criador Tá, da casa, enfim, que está lá até hoje, que é o pai do Jazz nos Fundos, né? tá. E ele era o cara das grandes ideias, assim, ele realmente é uma pessoa muito genial, ele tem ideias
brilhantes. E aí um dia ele virou, porque assim, como é que começou, né? Eu levei o meu e-mail pessoal, cada um ele trouxe o e-mail pessoal dele e ele já Legal. tinha começado antes de eu entrar, até porque teve umas 2 ou 3 festas, a gente chamava de festas, porque era tão irregular que a gente chamava de festa. Ele tinha tido umas 2 ou 3 festas antes de eu chegar, então ele já tinha um pequeno mailing. A gente já juntou esse pequeno mailing com o meu mailing pessoal, fomos juntando os amigos e tal, e começamos a fazer. Criamos um sitezinho, jazznosfundos.wordpress.com, e Tá. viramos umas 2 noites tomando vodka e fazendo o site novo, e aí fizemos a primeira newsletter. E aí começamos a mandar, mas era realmente muito pequeno, era, sei lá, 50 pessoas, é o que você falou, a gente começou realmente do zero. Não, Aham. não tem jeito de ser por outro caminho. E aí a gente tinha uma lista na porta, mas a lista pegava as pessoas que tinham interesse. A gente perguntava, você tem interesse em começar a receber? Às vezes tinha 2 e-mails por festa que a gente pegava, às vezes tinha 10, enfim, era pouca arrecadação. E Aham. um dia o Max falou, a gente vai fazer uma lista de desconto, que enfim, é o caminho para as casas, é o caminho principal. Né? Claro. E quando a gente criou a lista de desconto, quer dizer, quando você dá alguma coisa para a pessoa se interessa, né? É uma troca, né? E aí ela passa a fazer parte, né? Entra no newsletter, é claro que ela tem sempre a opção de descadastrar. Nosso mailing, a primeira linha era a linha de descadastramento e a última também era assim, a qualquer momento você pode sair, mas a gente fazer uma troca, né? Tá. Eu acho que essa troca é importante, você tem que dar alguma coisa. Eu faço parte de várias, eu recebo muita coisa no meu e-mail, e 100% delas eu entrei no momento, tem site que dá livro, né, você ganha um e-book, ou você ganha ou às vezes eles dão, o próprio e-mail tem informações valiosíssimas ali de cursos de aprendizado, de alguma coisa, mas você está recebendo alguma coisa em troca, senão não te interessa, né, Claro. você não vai entrar, se não for interessante. Claro que ali no Jesus Fundos tem uma coisa em si que é você saber o que está acontecendo na casa. Sim. Né? Mas a Isso gente já viu que não bastava, né? não bastava, não bastava. Nem todo mundo queria. Aí no momento que a gente falava, não, você coloca seu e-mail aqui e ganha um desconto, aí nosso newsletter ficou gigante. Quando eu saí de lá, estava por volta de 70 mil pessoas. Uau, É 70 bem mil é grande. genial, né? É, Porque a gente costuma dizer que 10% das pessoas realmente vão se interessar naquele momento, né? Se exato. você lança um curso, vai ser 10% das pessoas que vão comprar. Se você lança um Disney, então 10% será uns 700 pessoas, né? Não, 70 Por mil, 7 mil. 7 mil, putz, obrigado, minha mãe, professora de matemática. Nossa, 7 mil pessoas, verdade, gigante, então. Nossa, é maravilhoso isso. Era meio bem grande. Eu me lembro o legal, o incrível do Jazz dos Fundos. Eu acho que hoje faz tempo que eu não encontrei alguém que não conhece o Jazz dos Fundos, mas durante um tempo todo mundo achava que era o grande descobridor do Jazz dos Fundos. Eu falava, cara, você conhece essa casa lá? Porque justamente essa coisa do escondido e da relação que vocês criavam é genial. É uma grande comunidade que vocês conseguem criar. E até abriu, né, para o Jazz B, para uma outra que foi tanto sucesso numa casa que abriu numa outra. Exato. Enfim, eu acho que isso aqui mostra o grande poder de, o email marketing, dois, de criar uma turma, uma tribo, uma comunidade, e entender quem é a pessoa para quem você fala, né? E falar a mesma língua, e aí o negócio que você falou. Quando vem alguém, mesmo que seja legal, enfim, com as melhores intenções que o guia era fora, não funciona porque não é a mesma turma, né? Não é a mesma turma. Eu me lembro também uma vez que eu tenho essa série de concertos na tour que eu te pedi ajuda para o concerto do Tigran Amazian. E eu me lembro que não, vocês botaram, foi super legal, super simpático de vocês, botaram no mailing deles, e não foi um grande sucesso, enquanto era exatamente a turma. Só que era o Tigrão na Sala São Paulo. Então não é Exato. exatamente a turma. É, é, é. Isso eu Porque tem acho uma uma coisa lição. que acontece muito, assim, existe uma briga entre casa e músicos, né? Então, os músicos acham que são eles que estão levando todo mundo, não, porque nós, as pessoas estão aqui por nossa causa, e a casa acha que as pessoas estão lá por causa. Eu acho que é um resultado das duas coisas, quer dizer, não adianta nada você ter uma casa incrível se você não tem um som bom rolando, e não adianta nada você ter um show incrível num lugar que às vezes não adianta, entendeu? Vai colocar a melhor banda de jazz da cidade para tocar na padaria, talvez ninguém vá. Então tem quer dizer, o espaço, ele é um personagem ativo ali, né? Tem uma química que junta tudo, né? A soma das duas coisas é um resultado. E o Jazz nos Fundos, ele tem uma, uma personalidade muito forte, né? Talvez se a gente montasse o mesmo bar, com a mesma programação em outro lugar, talvez não tivesse dado certo. Ali tinha uma química naquele lugar, naquele espaço.
que é o que você falou, todo mundo achava que era descobridor. Eu lembro muito, a gente comentava muito isso, que todas as vezes que a gente estava no Dias nos Fundos, que a gente passava pelo corredor, você ouvia pelo menos uma vez alguém falando: Meu, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu achei que eu estava no lugar errado, porque tinha aquele monte de carro, eu passei num monte de carro, cheguei aqui, foi incrível. Sempre alguém estava contando essa história. Aham. Tinha uma. O espaço, ele é um personagem ativo ali, Não, a né? prova disso é que quando vocês foram no. Eu me lembro de um tempo que vocês foram no Bar Brahma, foi uma experiência que E não deu certo. não deu certo, porque aquela coisa. E no Jazz B tá dando certo, mas isso aqui é uma outra história, na verdade. Tudo É, bem, vai ter interseção, vai ter turmas parecidas, mas é uma outra história. é, Então você tem quase que começar do zero, né? é. É bom. Aí você começou a entrar no segundo assunto que eu queria aproveitar falar com você, já que você está aqui. Eu me lembro também que você comentava que tem grupos que são, tipo, sucesso absoluto, você pode botar eles em qualquer dia, vai ser maravilhoso, e tem outros que, apesar de qualidade gigante, não pegam tão bem. O que, qual seria a razão, o motivo, a explicação para isso, no seu ponto de vista, assim? Essa é a tarefa árdua do curador, né, do programador, né. Eu Aham, acho que o programador, ele é, na verdade, um mediador, né. Eu acho que tem vários interesses que estão ali em jogo, né. aham, Quer dizer, tem o interesse da casa, do dono da casa, né, do investidor, vai, do patrocinador, como queira chamar, que é ter retorno financeiro, ponto, né. Tem esse interesse que está ali, que é: precisamos encher a casa, precisamos pagar as contas, precisamos fazer a roda continuar girando. uhum, Tem o interesse do artista, que é mostrar sua arte, ponto. Ele está interessado em mostrar a arte dele e acabou. E tem o interesse do público, que é se divertir, né, ter um conteúdo ali que interessa para ele, né, que está num uhum. espaço bacana, com uma cerveja gelada, com uma música incrível, enfim, tem um interesse do público ali. E o curador, o programador, ele tem que mediar todas essas pontas, né, ele tem que juntar tudo. E é uma corda bamba, né, quer dizer, é isso que você falou, às vezes você pega um artista incrível, que tem uma arte fantástica, mas que simplesmente não leva a gente pra lá. E Uhum. aí o dono da casa fala: "Pô, você fez um show que veio 20 pessoas", eu falo: "Mas o show foi inacreditável", "Não me interessa, foi inacreditável, eu preciso Aham. você tem que pagar a conta, como é que eu vou pagar os garçons, como é que eu vou pagar a conta?". Então, quer dizer, tem os 2 lados, né, e não é fácil, assim, é um trabalho às vezes eu sacrificava, eu falava: "Eu sei que esse show não vai vir ninguém, mas eu tenho que fazer, porque é um show fantástico", mas era uma coisa meio mas é difícil. Agora, uma coisa que quer dizer, como que eu escolhia, né, que é Aham. a questão. Eh, é muito importante saber se o músico tem público. Isso é uma coisa fundamental. Quer dizer, se o músico tem um público que acompanha ele, tem um perfil no Facebook que tem bastante gente, tem um canal no YouTube que muita gente frequenta, que muita gente assiste, vários views. E principalmente se ele tem um material que é vendável, quer dizer, se eu consigo mostrar para o público que não conhece ele que aquilo é bom. Porque Tá. tem gente que não tem músicos incríveis que você coloca o nome dele no Google e não aparece nada. Tá, então peraí, Nada, peraí. nada. Você acabou de jogar um material, um monte de informações, assim, um monte de pepitas de ouro. Vamos lá. Como que você sabe? Não, eu tô amando aí. Você tá mastigando tudo. Como que você sabe que alguém é vendável? Você falou Facebook para você é mega Isso, importante? muito importante, Tá. você Você tem uma falou presença. YouTube. Eu acho que, gente, o YouTube, assim, eu confesso que eu tô descobrindo o YouTube em 2015. O poder do YouTube. Não, de boa, eu não. Mas hoje em dia eu aprendo coisas no YouTube, eu aprendo a divulgar meu trabalho, o trabalho dos outros que eu estou fazendo no YouTube, enfim, eu descobri o YouTube. Então, o YouTube para você é mega importante, né? Muito importante, muito importante. Aí você falou qualidade do material para divulgar. Então, é Isso é uma boa muito. foto, né? Eu acho. Boas fotos, bom texto, né, um texto bem escrito, Tá, vídeos de qualidade. Quer dizer, tá, você poder mostrar para um público que nunca viu aquele cara, que nunca ouviu falar daquela banda, e falar: "Olha como isso aqui é bom". Você tá. não conhece, mas se você vier aqui hoje ouvir esse cara, você não vai se arrepender. E eu tenho como mostrar isso para a pessoa, porque não adianta eu falar que é incrível, a pessoa não tem nada, né. Cadê? Aham. Né, a internet tem uma coisa muito maluca, as pessoas tem muito conteúdo, né, tem muito tudo. As pessoas entendem, veem tudo superficialmente, né, então em muito pouco tempo, você tem que falar para aquele cara que aquilo é bom. Aham. Então o material tem que ser bom, sabe. Você pega bandas que têm um material bacana, uma boa sessão de fotos, bons vídeos, né, um site bem feitinho, né, um material bem produzido, você vê que ela vai, né. Claro que é óbvio que tem que ter um conteúdo por trás, tem que ter uma boa música,
Isso Não, é isso aqui eu precioso. sempre falo para as pessoas, gente. Isso é o Mas precioso. eu vou te dar o meu exemplo na série de concertos da Tuca. Uma série de concertos que eu faço na Sala São Paulo. Eu trago muita gente da música erudita que muitos têm um material assim péssimo. E tipo, o cara tem não vou dar um nome, mas é um cellista assim maravilhoso. O cara tem dois Stradivarius. Enfim, é um dos melhores do mundo. Mas quando você bota a foto dele, o cara da Folha e do Estão fala, já que a gente não pode Não, não usar dá, isso. Aí, não dá. aí a gente perdeu o material de divulgação por causa da foto. Isso aqui me deixa maluco. É, Então, enfim, aí, mais uma vez, eu não quero que os músicos que vão escutar isso falem, mas gente, então não precisa estudar para tocar, para fazer uma música boa. Não, não é nada disso. Também. Quer dizer, a base do negócio é ter um baita produto é, maravilhoso. é. Mas o Claro. problema é que É, muita gente depois se sabotam. Você, é, tipo, tiro no pé. Perder oportunidade, que nem eu falei, porque vocês não têm o material para chegar nas pessoas. Então, não é para parar de estudar e fazer horas de sessão de foto, é para usar é. esse material ao seu favor, né? Claro, ou vai fazer um show, né? Que tem um show marcado em algum lugar, pô, aproveita, sabe? Chama um cara para filmar, chama um cara para fotografar. Vou dar um exemplo, um ótimo exemplo. O Toninho Ferragutti, com quem eu trabalhei há pouco tempo, acabei de fazer o site dele também. É inacreditável, assim. O cara tem, sei lá, 6, 7 projetos, agora eu não lembro de cabeça. Todos os projetos têm foto em alta, release, vídeo, tudo muito bem feito, sabe? Todos os projetos. Você entra no site dele, você escolhe se você quer chamar ele para tocar de duo, de trio, de quarteto, de quinteto, de noneto. Tem tudo, sabe? Tem todos os projetos do cara, estão lá bem documentados, Uhum, maravilhoso. sabe? O É. cara não para, toda hora o cara tem show, porque e qualquer show que aparecer, o contratante liga e fala, eu preciso de material, entra no site que tá lá, e tá tudo lá, Uhum, sabe? Quase todos têm mapa de palco, tem tudo, rider, tudo bem organizado, sabe? Isso é uma coisa profissional, entende? sim. É um material, e é muito fácil você falar, você quer ouvir uma coisa boa? Entra aqui, sabe, você pega uma pessoa que nunca ouviu falar do Toninho Ferragutti, entra no site e se apaixona pelo trabalho dele, porque tá tudo lá, né? Tá tudo mastigado, assim, né? Então, isso é Bacana. muito importante, isso é bem importante. Então você acabou também de levantar um negócio que eu falo para várias pessoas. A importância de ter um site também. Eu falo muito para as pessoas nos workshops que tem que falar. O site, para mim, ele fala para os profissionais. O Facebook, ele fala para o público. E você não fala com o profissional como você fala para o público. Uhum. O público, ele não quer saber de foto em alta, ele não quer saber de mapa de palco. Exato. Então ele vai falar, você fala com ele no Instagram, no Twitter, no Facebook. E também, quando você fala para o público, não tenta impressionar os profissionais porque você enche o saco do teu público, né? É, interessante. Mas quando você tá na hora de, quando você precisa falar para um profissional, mostrar onde você tocou, porque eu, por exemplo, como programador, eu vejo para o cara lutar a Sara São Paulo, ele tem que ter pelo menos feito um Olympia em Paris. Exato. Ele tem que tocar nas salas equivalentes no mundo inteiro. Se o cara Uhum. não vai no Carnegie Hall em São Paulo, em Nova York, tem muito pouca chance dele lotar a Sala São Paulo. Uhum. Ou Uhum. fazer um Olympia em Paris, ou fazer enfim, essas grandes salas equivalentes no mundo inteiro. Porque aqui ele é longe da base dele, então o cara tem que ser muito bom no país dele, né? Então a importância de ter um site, você falou Facebook, YouTube, eu gosto do Instagram hoje em dia. Eu Eu gosto, confesso que Instagram eu ainda não desbravei esse universo. Eu sei que você está mais por dentro disso aí do que eu. o Instagram eu ainda não Instagram peguei muita manha. eu gosto porque na verdade não me dá trabalho. Quando você posta uma coisa no Instagram, vai direto no Facebook. Mas é Tá. uma coisa que eu estou descobrindo. A minha grande tarefa agora é descobrir o Twitter, porque o Twitter é uma coisa que parece que é muito legal. Agora tem um Periscope, que é uma Aí coisa você que não você, conhece. então, você consegue fazer uns hangouts assim com, enfim, tem uma coisa que está bombando nos Estados Unidos, e eu quero aprender. Mas e Mas tudo isso, só complementando isso que você falou da importância do site, não dá para você mandar material para uma casa e mandar uma página de Facebook. Quer dizer, eu quando recebi um Facebook, eu falava, o que eu vou fazer com esse Facebook? O que eu preciso ver não está aqui. Eu preciso ver o que isso que você falou, onde o cara tocou, com quem ele tocou, informações objetivas, se ele tem material bom, se ele tem, sabe, quais são os links das redes sociais. Isso no Facebook tá, sei lá onde, perdido, eu não vou ficar caçando no Facebook dele. É isso que você falou mesmo, o site ele tem uma outra linguagem e é importantíssimo. Se o cara quer tocar, quer mandar material para Sesc, ele tem que ter nem que seja um sitezinho de uma página só,
Muita Isso, gente está fazendo agora, que é exatamente. incrível. Um sitezinho de uma página só, que tem tudo ali, não precisa ser um site enorme, quer dizer, simples, mas que tem toda a informação, né? Isso é muito importante. É, eu acho também. Na verdade, eu sinto também que tem que falar com uma terça coisa que eu esqueci, que é a imprensa, que seriam os profissionais de divulgação. E aí eu acho que eles gostam de uma mistura do site com o Facebook. Eles têm que entender que o cara tem uma turma, mas que ele é profissional. Então seria um meio termo assim. Bacana. Aí, uma outra coisa que eu adoraria saber teu ponto de vista é muitas pessoas falam. Eu aconselho, quer dizer, os artistas a fazer sua produção, no começo, pelo menos. Uhum. É, porque eu acho que não tem que ficar em casa esperando um milagre, alguém chegar, porque se você não está fazendo nada, a grande probabilidade é que não acontece nada. Então eu acho que para começar você tem que pegar seu destino em mão. E aí as pessoas falam, ah, mas pega mal, não pega mal de me produzir e tudo. Eu queria saber para você, você já se incomodou com um artista De fazendo a forma produção? alguma, de forma alguma. Obrigado. Inclusive, vou ser bem sincera, no Jazz nos Fundos, eu preferia falar direto com o artista. Porque como eu não tinha um cachê imenso, não Sesc, se tem um produtor no meio, quer dizer, e o produtor com muita justiça vai querer ganhar uma comissão por aquilo, inviabilizava um pouco o show. E além do mais, a comunicação ficava mais lenta. Para mim, porque é uma casa pequena, para mim era mais simples tratar diretamente com o artista. Para mim. Como tem um cachê pequeno, Era um na caso. verdade o produtor ele vai preferir fazer um projeto que onde ele. Então, isso também é uma coisa que os artistas não entendem. Um produtor precisa ganhar dinheiro, gente, que Claro, nem um artista, que nem uma casa. claro. Tem que entender que todo mundo tem que ganhar dinheiro. Então, um produtor não vai passar meses trabalhando para ganhar R$ 100, ou 200, ou É, 300, é. ou 400. No caso dos Jesus não seria 100, mas seria um cachê muito menor que no. Eu acho também que eu não preciso de um produtor para fechar uma produção num Jazz nos Fundos. É, Se você tem um material bom, não é uma claro. logística muito complicada, não tem documentação complicada. A casa já providencia bastante o backline e tudo, os horários são simples, são bem padrão. Vocês É. mastigavam bastante o trabalho, Mandava um e-mail completo com todas as informações, quer dizer, não tem necessidade de ter um maravilhoso. computador. Não é um Sesc que você vai ter ensaio, passagem de som, não sei o quê, tem que falar com o cara da luz, tem que ver estacionamento, tem que ver não sei o quê. Aí realmente você precisa da ajuda de alguém, porque você tem que se preocupar com o teu show. O Isso. músico vai ter que estar concentrado com a música que ele vai fazer, que se ele for pensar em todo o resto, ele vai entrar em parafuso. Aí realmente um produtor é importante. Mas numa casa pequena, não. Mas E eu eu acho. aconselho. Desculpa. Desculpa, pode falar. Não, eu aconselho também o músico, tipo, fazer o booking dele, marca show no Sesc, eu aconselho também, gente. É muito melhor começar a fazer você mesmo e depois Quando a coisa agregar o cresce. valor de alguém, Claro, claro. ou o que eu aconselho mais ainda é você fecha o seu show, fechou o seu show, você vai ter uma verba para pegar alguém para fazer a Exatamente, produção no dia. exatamente. É. Porque realmente, no Sesc, para as pessoas que não sabem, tem que mandar uma lista de cadastramento, tem que fazer um MB, tem a coisa do estacionamento, tem que correr lá para o caixa, então, enfim. Eu acho que dá para fazer mesmo, mas se você, no mundo ideal, se você quer realmente se concentrar no teu show, você paga alguém para um negócio pontual, sendo que você já tem a verba fechada para pagar essa Claro, pessoa. Então, claro, não. claro. E para Então, alguns, para alguns músicos com quem eu tive conversando nos últimos, depois que eu saí no Jazz nos Fundos, eu comecei a trabalhar, enfim, com produção, com divulgação. Alguns músicos vieram me procurar para fazer produção e é o que você falou, são músicos, grupos que às vezes estão no começo e que vão demandar muito trabalho, até que a coisa realmente começa a virar, quer dizer, para o músico pode começar a virar, mas para o produtor talvez demore um pouco mais. Então, o que eu ofereço às vezes é isso, e já fiz para algumas pessoas, é produzir uma carta uma carta padrão para você mandar para as casas, para uma carta padrão, quer dizer, ajudar a formatar a comunicação do músico para que o músico tenha as ferramentas para fazer sozinho. Isso eu já fiz algumas vezes e funciona bem, sabe? Quer dizer, você ajuda a fazer o site, o material, a rede social e tal, deixa tudo prontinho e fala agora vai atrás, né? isso. Faça você mesmo. E funciona super bem. Então você. Aquele mito de tipo. Eu acho assim, é ruim o artista ser produtor, é ruim quando o cara não faz bem, como tudo na vida, né? O cara não sabe se comunicar, ele não sabe se defender, enfim, não defender, mas defender o projeto dele, ou o cara é desorganizado, então aí é ruim mesmo. Aí é ruim. Mas é ruim, que nem um produtor ruim é ruim também. Não, é, Mas é que é difícil porque eu acho que são como se diz, skills, como se diz, a- conhecimentos, áreas de conhecimento, isso, né, diferente. diferentes, assim. Às vezes o cara é um excelente músico, mas ele não tem essa, quer dizer, não tem.
O Fábio, meu marido, é um excelente pianista, mas pede para ele trocar uma lâmpada, não troca. É assim, são áreas do cérebro diferentes, entende? Então, às Sim. vezes, o cara não tem essa habilidade para comunicação. Para isso Se estou não fazendo tem, meu curso. Não, exato. mas o que eu aconselho também para as pessoas é que eu acho que tem que separar dias diferentes no dia, momentos diferentes no dia, Hum, porque realmente tem um momento que você tem que botar sua cabeça em modo produção, tem outro momento que você vai botar sua cabeça em modo criação. E uhum, não tentar misturar, senão você fica maluco. Tipo, aí eu aconselho, por exemplo, o momento de criação em música é de manhã, porque a produção é à tarde, gente. No Brasil, o Sesc abre às 2, as casas, se o cara fechou às dificilmente 2, está lá 3 de da manhã. manhã, também nada vai acontecer antes de 2 da tarde. Então, É. se você é um cara organizado, você pode acordar às 7, 8 da manhã, tocar, resolver sua parada de músico e à tarde você vai se botar em modo produtor. Aí é Excel, aí é Google, aí é essas coisas aí. Mas assim, é chato fazer produção, é chato, mas o problema é mais chato ainda não tocar, né, eu acho. Não fazer nada. Então, Sem dúvida, não sem é? dúvida. É. Bom, legal. Antes de esquecer, você falou de um monte de coisas, você está fazendo seus projetos. Aonde que a gente acha você? Eu tenho um site que chama capim.arte.br. Lá Capim, tem bastante coisa. capim.art.br, né? Isso. Legal. www.capim.arte.br. Lá tem bastante coisa. Tá E bacana. esse portal de música instrumental deve sair logo e vai chamar Você Ainda Não Ouviu Nada, Que legal. que é um nome de um descasso dos anos 60 de samba jazz, e que a gente está homenageando também tem tudo a ver, né? Você ainda não ouviu nada. Entra lá e aí você vai encontrar um mundo de jazz e música instrumental, porque, por incrível que pareça, não existe nenhum grande portal sobre jazz e música instrumental em São Paulo, que tá fervilhando, né? O universo de jazz em São Paulo tá fervilhando, tá acontecendo um monte de coisa, e tem alguns sites, mas não tem um portal que reúna toda a informação. Então a gente tá indo por esse caminho, assim, em breve vai estar por aí. Que legal. Alguma outra coisa que você quer acrescentar? Uma dica para os músicos que você sempre quis dizer para eles? Hum, tem essa coisa que eu passei muito rapidamente, né? Que é essa disputa entre Ah, e sim. músicos e casa de shows. Eu acho isso uma coisa, quer dizer, boba, sabe? Porque, assim, os dois lados precisam um do outro, são as duas mãos, sabe? São os dois lados da coisa. Uma boa casa precisa de bons músicos, e bons músicos precisam de uma boa casa para tocar. E o músico, quando ele faz um show numa baita casa, primeiro que ele ganha público, ele ganha um público que talvez não conhecesse ele, mas que a casa levou e que vai virar público dele. Ele ganha, sabe? Ele ganha uma casa que nem o Jazz Música que tem streaming, que vai divulgar o trabalho dele para o mundo. Quer dizer, ele ganha. Claro. E a casa, obviamente, que ganha, porque vai trazer um público que talvez era do músico e que não conhecia a casa. Quer dizer, os dois lados têm que trabalhar junto, sabe? Uma coisa de mão dupla, assim, sabe? Essa disputa de quem, o cara tá ganhando dinheiro. Casa de jazz não é uma mina de ouro, sabe? Mina de ouro talvez seja padaria 24 horas. Clube de jazz não é uma mina de ouro, entende? Não, É, nesse ponto de vista, eu acho que os músicos, eles têm que entender que cada lugar tem sua função. Eu acho assim, realmente, você não tem que fazer sua carreira em cima do jazz nos fundos, gente. O jazz nos fundos, eu acho que como produtor do Trio Corrente, é para lançar novos projetos, para testar uma coisa. Não é testar no sentido de desrespeitar a casa, mas a gente sabe que esse projeto potencialmente chegar num lugar bem maior. Mas é importante os caras tocar sempre e poder. Quando sai um novo. Por exemplo, vai fazer um novo disco, testa lá o repertório ao vivo. Olha que legal. Para o cara que está começando, quando eu fiz meu show com o George Garzoni, eu achei maravilhoso fazer lá no Jazz nos Fundos. Eu não esperava um retorno gigante. Eu achei maravilhoso. Quando eu pretendo fazer um novo disco em 2016, para mim vai ser o lugar lá. Eu não vou ficar rico com o meu show do Jazz dos Fundos, mas ele tem sua função. Aí quando o negócio começa a pegar, que nem a gente falou, começa a montar sua tribo, sua comunidade. Aproveite para ter vídeo ao vivo no show do Jazz nos Fundos, para ter claro. fotos, para ter Uhum, eventualmente um jornalista que vai lá, um cara de blog, enfim. E aí depois disso, claro, vai num SESC da vida, vai num festival da vida e assim vai, né? claro. E Mas mesmo o Trio Corrente, que é um trio já consolidado, que tem público e tudo, você viu, os shows do Corrente nas Fundos são inacreditáveis, o pessoal sentado no chão, assim, vibrando a cada música. Quer dizer, é uma relação com o público que você não tem no teatro, que é muito mais exatamente, distante, né? verdade. Ali tem um calor, ali uma coisa que para o músico é uma delícia, né? Claro. Tem muito músico que entende isso,
o cara fala, não, tudo bem, eu toco em 1000 lugares, mas eu quero fazer show no Jazz nos Fundos porque ali tem uma coisa que não tem em nenhum lugar, né? Isso é muito Claro. bacana. Mas o que eu queria puxar é isso, assim, que não, essa disputa não leva muito a lugar nenhum. Falar, o cara tá vendendo a cerveja X e tá ganhando. Não tá, tem 1000 despesas, sabe? Mantém uma casa super cara, tem 1000 funcionários, tem 1000 custos sabe? E o outro lado também, a casa fala, o cara não faz divulgação nenhuma. Não, não é. Quer dizer, tem os dois lados da coisa. O que dá certo é quando o músico tem uma boa divulgação e leva a gente, a casa tem uma boa divulgação e leva a gente, o show é incrível, o público sai de lá satisfeito. É isso que todo mundo quer. É isso que todo Verdade. mundo quer que aconteça. É o win-win, todo mundo ganha, Claro. sabe? Ninguém tá ganhando em cima de ninguém, né? Todo mundo tá ganhando junto. Acho que isso que é É. importante. Olha só, uma coisa assim que tem a ver. Eu acabei de fazer um show do Mike Stern, em Ilhabela. O cara há 30 anos toca cada segunda e cada quarta-feira no 55 Bar em Nova York, que é um negócio que é metade do Jazz B. Você vê? Eu fui agora, tipo, é ridículo, é super pequeno, mas por quê? Porque, ele adora tocar, dois, ele mantém sempre a música dele Viva, né? fresca, viva, ele testa os novos músicos com quem vai tocar, é aí que ele sempre descobre os caras mais incríveis, porque tem aquele negócio de cowboy, né? Quem atira mais rápido do mundo vai lá para desafiar o cara, enfim. E e aí depois ele pega um avião, vai fazer um show em Ilhabela com um cachê super legal e é isso a vida do cara, assim, cada lugar eu acho que tem sua função. Eu odeio os músicos que reclamam dos clubes, eu acho ridículo. Né? Também se você reclama, não faz. Mas fazer e reclamar eu acho muito sintomática de alguém que não está muito bem resolvido. Mas enfim, bom, legal, acho que ajudou. Obrigado e espero que vai ter ajudado umas pessoas a entender melhor o outro lado da produção. E Tomara. sucesso para os projetos. Muito obrigada para você também. E para todo mundo que tá vendo. Obrigado, Sucesso para todo Carol. mundo. Valeu, beijo, Beijão Jaque. para todos. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, gostaram da entrevista? Muito legal, né? Acho que a gente aprendeu bastante coisas hoje. Como sempre, se gostou, por favor, assine o canal, assim você vai receber regularmente os vídeos assim que eu publico eles. Deixe um comentário, eu quero saber de você, eu quero um diálogo. Então, por favor, deixe um comentário. Gostou, não gostou? Quer me sugerir outras pautas para a entrevista? O momento é agora e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!